quais operações que a gente controla, pensando assim, já na nossa experiência, no nosso dia a dia? O B1ACM em si, como solução, ele visa muito abranger um grande número de tipos de operações diferentes para clientes que trabalham de forma diferente dentro deste mesmo produto. Então, é um produto que inicialmente ele nasceu cerealista, certo? Lá na nossa origem dele, mas hoje a gente trabalha com esse mesmo produto, por exemplo, para fabricantes de insumos que desejam controlar uma compra de matéria-prima para a produção de um fertilizante, para a produção de um defensivo. Então, apesar de ser a mesma solução, a gente tem a classificação desses contratos em diferentes tipos de operação, onde cada operação pode ter um parâmetro de atividade diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, de acordo com a operação que a gente está executando, nós vamos definir quais são as atividades que aquele contrato irá executar. Então, por exemplo, continuando na linha da originação, se é um contrato de armazenagem, ele tem parâmetros que ele deve seguir para que aquela armazenagem seja realmente efetiva e bem gerenciada dentro da solução. Então você vai ter parâmetros referentes a controle de armazenagens, de prestações de serviço, parametrizações referentes a, por exemplo, fixação, como se dá a fixação, se as fixações são em moedas diferentes, né? Então eu tenho dentro do contrato essa operação, onde essa operação vai conter muitas parametrizações diferentes para que eu adapte esse contrato aos minhas diferentes tipos de negociação. Então, pensando na execução mesmo do contrato, na execução do controle do recebimento, da originação desses produtos, essa parametrização de contrato ela vai te ajudar a definir como aquele contrato será validado dentro de todo o sistema. Gerenciamento de controle de saldo, por exemplo, é um dos parâmetros que a gente define de acordo com o tipo de negociação daquele contrato. Então, você pode ter uma opção de gerenciamento de saldo de contrato, onde a gente vai validar tudo que você recebeu, tudo que o produtor, que o armazém recebeu nessas condições, e validar o saldo mediante ao tipo do grão, ao subtipo do grão, porque também temos esse tipo de condição, né? Parâmetros, por exemplo, sobre negociações com múltiplos fornecedores também dentro do mesmo contrato, para casos aí de produtores que trabalham com CNPJ, CPF, tudo ali vinculado dentro do mesmo grupo financeiro. E isso vai ajudar com que a gente que nós tenhamos essa possibilidade de ter esse controle muito preciso dentro dessa gestão de contratos. Esse ponto que o Jortez falou de múltiplas grupo financeiro é muito importante, porque pensando num RP, num sistema de gestão, você tem uma nota fiscal que vem de um produtor. Então essa nota vem para cumprir uma dívida, vamos dizer assim, um contrato que eu tenho daquele produtor. Porém, a realidade do mercado é outra. A realidade é que os produtores têm negociações entre si. Ou o produtor ele tem várias fazendas, ele tem vários locais de produção, onde você tem inscrição estadual diferente, dependendo se for de uma empresa, pessoa jurídica, você tem CNPJs diferentes. E pensando num RP, ele precisa ter isso tratado separadamente. Mas quando você quer visualizar isso num contrato, o contrato vai dizer o todo e não só de um CNPJ. Claro. Então, um grande desafio e que a gente resolve é o quê? Você poder analisar o contrato na sua totalidade, não somente daquele, e depois jogar isso tudo para a planilha e agrupar. É aí que está a dificuldade, é aí que as empresas se perdem no controle, porque ao invés dela centralizar os dados, ela usa o sistema para replicar uma gestão feita em planilhas. E com isso eu acredito que dá uma clareza, né, para o empresário, com ele ter o controle claro dos contratos, ele tem um poder de negociação bem melhor, né? Exato. Não, ele tem um controle total do que ele vai receber, até para ele poder se comprometer numa venda, porque eu também não posso originar grãos sem pensar na venda. Se eu vou cumprir o recebimento e se eu vou cumprir a minha entrega, porque quando a gente fala de contratos de compra e venda de commodities, você está atrelado a negociações em bolsa, você está atrelado a uma série de outras coisas, e isso gera um risco de você acabar recebendo ou não recebendo o produto e não tendo como entregar e cumprir. E a dificuldade que você tem de receber uma multa de quem você está originando e não te entregou,
é muito diferente da que você com algum agente de mercado. Você é mais facilmente, não digo prejudicado, né? Porque prejudicado é se você acontecer alguma coisa que você não previa. Mas numa operação dessa é previsto. Então, você pode ser penalizado e você vai sair do mercado. Então, o que a gente quer? A gente sempre quer que o produtor tenha os dados em tempo real, que ele tenha isso em mãos. Então, nós temos tecnologia para isso, né? Nós temos o SAP por trás disso, nós temos um banco de dados em tempo real e nós precisamos fazer com que as empresas, os clientes, trabalhem com os dados em tempo real. Por isso que é tão importante que utilize. Nós estamos falando de soluções que nós trabalhamos há 15 anos, né? E não veio só da nossa cabeça, isso veio de conhecimento do mercado. Então também o produtor e a empresa, ela precisa abrir os olhos, ela precisa enxergar que existem outras formas de você controlar melhor aquilo que ele já faz bem. Então isso é uma coisa importante. É melhorar o que ele já faz bem. Se ele não fizesse bem, ele não chegaria até nós. Mas ele precisa fazer aquilo melhor. Porque ele precisa melhorar os resultados, ele precisa crescer, ele tem outras oportunidades. Então, esse é um caminho, né? A gente ter esse leque de soluções, esse leque de oportunidades a serem tratadas.